dia. Você vai ver no Câmara hoje. O plenário aprova a medida provisória que permite a venda direta, sem intermediários, da parte do óleo devido à União na exploração do pré-sal. A medida segue para o Senado. Do Salão Verde, ao vivo, Mariana Prichitsky. O plenário aprova a urgência de projeto que regulamenta a criação de municípios. O texto ainda não tem data para votação. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator apresenta parecer contrário à análise das PECs, as propostas que modificam a Constituição enquanto durar a intervenção federal no Rio. O projeto de lei quer evitar o repasse para o consumidor dos custos decorrentes de perdas com furtos de energia. Pronto para ser votado na comissão especial, relatório sobre mudanças na lei que trata do uso de agrotóxicos amplia o poder do Ministério da Agricultura na concessão de registros de defensivos agrícolas. E o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, já aprovado aqui na Câmara, passa sem alterações no Senado e segue para a sanção do presidente Temer. Hoje é quinta-feira, dia 17 de maio. Agora, aqui em Brasília, 9h02. O Câmara hoje já está no ar. O plenário aprovou uma medida provisória que, desde a madrugada desta quarta-feira, vinha provocando muito debate entre os deputados. Até a edição da medida, a estatal Pré-Sal Petróleo S.A., criada em 2010 para administrar a produção petrolífera, era obrigada a contratar empresas especializadas para intermediar essa comercialização. Agora isso mudou e eu vou chamar a repórter Mariana Prichitsky, que tem as informações. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Foi preciso muita negociação. Essa medida provisória vinha sendo bastante criticada pela oposição, que também faz obstrução no plenário, mas depois de muita negociação, um acordo permitiu a votação dessa medida provisória. Vamos conferir na reportagem. Como aconteceu na noite de terça até o início da madrugada, o tema que movimentou os debates desta quarta-feira foi a mudança nas normas para a venda da parte da União no petróleo da camada do pré-sal. Ela autoriza a venda do petróleo, do gás, dos hidrocarbonetos para o mercado e para as multinacionais abaixo dos preços de referência. Enquanto isso, o consumidor do Brasil, lá no meu Rio de Janeiro, deputado Aliel, está pagando quase R$5 o preço na bomba de gasolina. Aqui em Brasília, R$ 4,70, ou seja, é um processo nefasto. Com esta medida provisória, nós vamos possibilitar a diminuição do preço de gás de cozinha, vamos possibilitar a diminuição do preço do diesel e da gasolina, porque vai haver uma comercialização mais correta. Essa é a verdade. Através de uma empresa que é estatal, que é a PPSA. A PPSA, se for aprovada esta lei, vai poder vender o petróleo dos brasileiros abaixo do preço de referência para beneficiar multinacionais que querem comprar este petróleo mais barato. A PPSA é uma empresa pública, portanto, na realidade, ela expressa os interesses da União. A atual lei obriga que a PPSA tenha que se valer de uma empresa intermediária para fazer e celebrar os seus contratos. Isso está criando enormes dificuldades. A PPSA é uma empresa pública, não deixa de ser uma empresa. Portanto, ela tem que se valer das regras do mercado até para que a União possa lucrar. O plenário precisou parar para negociar os termos da proposta. A MP foi aprovada, abrindo caminho para a aprovação do pedido de urgência para outra matéria muito aguardada, inclusive pelo público nas galerias. O projeto que altera os critérios para a criação de novos municípios. Mas a votação do mérito dessa mudança ficou para a próxima semana. Esta nova regra que nós iremos aprovar aqui, presidente, ela não onera a União. Essa nova regra, ela é dura, ela é rígida, não vai haver farra de criação de municípios. As regras, elas passam por um processo bastante rígido, repito, de plebiscito dos dois lados, tanto do distrito que vai ser emancipado, quanto do município que vai perder esse distrito. Tem quantidade mínima de habitantes, tem que ter um estudo para que você viabilize a possibilidade. Só para você ter uma ideia, no Brasil todo, passando essa lei, no máximo 40
municípios que vão ser organizados. Nós temos mais de 2.000 municípios que a arrecadação do município não paga nem a despesa das câmaras de vereadores. Nós precisamos enxugar o Estado brasileiro. Nós não podemos imprudentemente criar mais município para ter mais prefeito aqui com pires na mão pedindo. Nós não podemos, não. Tem mais de 2.500 municípios do Brasil que não conseguem pagar as contas. Bom, para fazer um pouquinho o balanço das votações de ontem, aqui na Câmara dos Deputados, estamos com o deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. Deputado, essa medida provisória do pré-sal, essa urgência desse projeto que regulamenta a criação de municípios, que não tem data para votação ainda, como é que o senhor avalia essa semana? Bom dia. Bom dia. Bom, em relação à medida provisória do pré-sal, eu entendo que nós finalizamos uma etapa importante. A Câmara fez algumas correções através dos destaques que foram feitos, que foram reflexões que amadureceram o texto e equilibraram e resolveram algumas das nossas preocupações. Em relação à urgência para nós discutirmos e votarmos a questão da emancipação de municípios, é uma grande demanda, um grande clamor nacional. Nós temos situações gravíssimas, pontuais, regionais, que nós precisamos atentar, e a Casa do Povo, ela precisa priorizar aquilo que realmente seja importante, que seja prioritário para a sociedade. Então, nós não temos ainda data definida, devemos avançar nessa discussão e proximamente nós estaremos votando, e eu tenho certeza que a Câmara estará aprovando. Não há nenhum motivo, nenhuma razão para criarmos óbice em relação a essa demanda. Agora, deputado, qual que é o problema? Ficou restrito demais essa criação de municípios? É preciso criar alguns e a lei não permite hoje? Não, veja, nós estamos discutindo, por exemplo, casos, e não é um caso único, mas o Pará, onde nós temos distritos com 30 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil habitantes. E, lógico, na medida que esses distritos se organizam enquanto município, eles têm uma estrutura, uma condição melhor de poder assistir essa população, assistir essa comunidade. Então, isso é urgente. Nós precisamos correr com essa análise e resolver isso esse ano. É uma demanda da sociedade e nós precisamos estar sensíveis. Bom, deputado, esse projeto não está com a urgência aprovada, não tem data ainda para votar. Hoje não tem votação no plenário, mas tem uma sessão solene que está para começar, e o senhor é um dos requerentes. Sessão solene em homenagem aos 70 anos da criação do Estado de Israel. Por que fazer essa homenagem hoje, deputado? Olha, Israel é uma democracia solitária no Oriente Médio. 70 anos de sua independência, da criação do Estado de Israel, e o Brasil tem uma participação importante neste momento histórico, porque foi exatamente um brasileiro, o gaúcho Dr. Oswaldo Aranha, quem presidia a Assembleia Geral da ONU no momento em que nós tivemos lá a discussão e aprovação desta matéria. Israel, nesses 70 anos, se organizou, se ergueu, tornou-se uma das potências do mundo, na economia, na cultura, na educação, em diversas áreas. E nós, hoje, a Câmara dos Deputados faz esta homenagem ao povo de Israel, aos judeus do Brasil, aos filhos de Israel no nosso país, por essa data emblemática, essa data histórica, por isso essa sessão solene, que deve contar com a participação, inclusive, do embaixador de Israel, o senhor Yossi Shelley, e outras autoridades. Então nós teremos aqui uma manhã emblemática, onde a Câmara estará rendendo suas homenagens à única democracia consolidada no Oriente Médio. E o que a Câmara de Deputados pode fazer para ajudar na paz em Israel, no Oriente Médio, além dessa sessão solene? Olha, nós temos diversas iniciativas. Por exemplo, o Brasil tem repetidas vezes votado na Unesco em resoluções que são verdadeiras provocações que se faz aquele ambiente que é um ambiente bastante tenso, quando nós, por exemplo, votamos pela aprovação da resolução que deixava de reconhecer os vínculos de Israel com a cidade de Jerusalém. Então,
o parlamento pode, sem dúvida, fazer essa discussão com o governo, com a nossa diplomacia. Nós podemos discutir a posição do Brasil em relação a Israel e há, nesse momento, crescendo um apoio na Câmara dos Deputados, dentre os diversos segmentos representados na Câmara, para que o Brasil também se mobilize na direção de alguns países que já o têm feito, de transferir a sua embaixada para Jerusalém. Então, nós estamos trabalhando, participando dessa discussão, chamando a atenção do governo brasileiro através do parlamento em relação às votações que têm sido feitas nas resoluções da Unesco, e nós temos, sem dúvida nenhuma, que fortalecer muito esses vínculos e os laços que nos unem, que nos entrelaçam a Israel, que são vínculos tão antigos quanto a própria nacionalidade, quanto a nossa própria existência enquanto nação. Deputado Roberto de Lucena, obrigado pela sua entrevista. Boa sessão solene, que está para começar daqui a pouquinho. Vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana. Olha, a CCJ deve decidir na próxima semana se propostas de emenda à Constituição podem ou não ser discutidas pelas comissões da Câmara durante a vigência de intervenções federais. Entre os deputados, há 2 entendimentos sobre o assunto. Em março desse ano, em resposta a uma questão de ordem feita em plenário, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, decidiu autorizar a tramitação de propostas de emenda à Constituição na Comissão de Constituição e Justiça e nas comissões especiais, durante a vigência da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. A Constituição prevê que seu texto não pode ser modificado na vigência de intervenção federal. Mas essa vedação, segundo o presidente da Câmara, se aplica apenas à discussão e à votação em plenário. Tramitar não está se emendando à Constituição. O tramitar significa que nós damos atenção e que o parlamento está cumprindo o seu papel de discutir, debater temas relevantes da sociedade. E, finalmente, quando for a plenário ser votado, aí sim, ela não poderá ser emendada. Mas, enquanto isso, nós temos que cumprir com o nosso dever e fazer nas comissões o nosso papel de aprofundar os debates e saber que nós temos que mostrar ali cada um o seu pensamento e saber qual é a posição que tem. Deputados contrários a esse entendimento da presidência recorreram à Comissão de Constituição e Justiça, que vem discutindo a admissibilidade da PEC que autoriza a prisão de réus condenados em segunda instância. O nosso entendimento e o nosso recurso é de que, se houver a tramitação, pode haver nessa tramitação a pressão para a alteração constitucional, porque a tramitação em si é uma forma de apreciação do texto da Constituição. Nesta terça-feira, o deputado Leonardo Pisciani apresentou à CCJ parecer contrário ao entendimento da presidência da Câmara. Interpreto o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, no sentido amplo de que não há a possibilidade de se tramitar em nenhuma fase qualquer emenda à Constituição. Não há um biombo imaginário que separe a atuação dos parlamentares em plenário ou no plenário das comissões, seja da Comissão de Justiça ou seja das comissões especiais encarregadas de analisar a PEC. O parecer deve ser votado na comissão na próxima semana. Se for contrária à decisão da mesa diretora do presidente Rodrigo Maia, isso será levado a plenário. Mas se não for, se for rejeitado o parecer, de uma vez por todas estará definido a tramitação, a possibilidade de tramitação. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a criação do Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. A proposta já tinha sido aprovada aqui na Câmara e enviada aos senadores no mês passado. O texto propõe a integração dos órgãos de segurança pública, como as polícias federal e estaduais, as secretarias de segurança e as guardas municipais, para que atuem de forma cooperativa nas questões de segurança. Além de instituir o SUSP, o projeto cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, prevista para durar 10 anos e tendo como ponto de partida a atuação conjunta dos órgãos de segurança e defesa social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, em articulação com a sociedade. Os senadores não fizeram alterações no texto aprovado aqui na Câmara e a proposta segue agora para a sanção presidencial. E os deputados estão analisando a desestatização da Eletrobras. O debate envolve definições sobre qual sistema elétrico será estabelecido no Brasil daqui para frente e como esse sistema vai funcionar.
são algumas questões que passam pela decisão dos deputados. 2026. Esse é o ano da projeção da empresa de pesquisa energética para o Sistema Elétrico Nacional. Pelas contas da estatal, o Brasil vai crescer e a demanda por energia também. A origem da energia deve mudar, com destaque para duas fontes: energia solar e energia eólica. Uma mudança marcada pela menor participação de outra fonte, a hidrelétrica. Isso na geração. No consumo, o carro elétrico não deve fazer tanto sucesso por aqui quanto em outras partes do mundo. São uma solução para a Europa, mas talvez não uma solução total para o Brasil, né? Nós acreditamos que eles vão entrar sim, mas em alguns nichos de mercado. E isso não impacta muito pelas nossas projeções a demanda de energia elétrica no Brasil. O futuro e o presente se encontram nas ideias em discussão. Para representantes dos trabalhadores do setor, existe uma mudança profunda na filosofia do sistema. Se abandona a energia elétrica como um serviço e um bem público, né? E se coloca de forma objetiva a consolidação do mercado livre nesse processo. É nesse ponto que se abrem diferentes leituras políticas. Uma divisão que deve ser resolvida no voto e em breve. A expectativa é que, se não na semana que vem, na próxima semana, a gente possa, aí na última semana de maio, estar discutindo o relatório na comissão da desestatização da Eletrobras. Olha, atualmente, boa parte das perdas do setor elétrico são repassadas aos consumidores. Um projeto de lei em análise na Câmara cria limites para evitar que as empresas repassem ao consumidor todo o custo decorrente de perdas com furtos, por exemplo. Uma audiência pública promovida pela Comissão de Minas e Energia debateu o assunto. Uma parte da energia elétrica é perdida naturalmente durante a transmissão, mas as chamadas perdas não técnicas, como os furtos, também são grandes. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, essas perdas chegam a 22% de toda a energia injetada nas redes de transmissão e distribuição, no caso da região norte. Em todo o país, a média é de 6,7%. A Comissão de Minas e Energia da Câmara ouviu especialistas sobre a proposta que cria limites para o repasse aos consumidores do custo decorrente dessas perdas. Para o superintendente da ANEEL, o cálculo do percentual precisa levar em conta fatores regionais e não definir um valor fixo, como está no projeto de lei analisado. A proposta, se a gente fizer as contas, basicamente vai passar a reconhecer as perdas técnicas na transmissão e na distribuição e não vai reconhecer perda não técnica alguma. Então, isso impacta muito a receita da distribuidora e inviabiliza a prestação do serviço. O desafio para os debatedores é conciliar o interesse dos consumidores e o das empresas. O presidente do Conselho Nacional de Consumidores de Energia Elétrica defendeu maior fiscalização para punir os responsáveis por furtos nas redes de distribuição. Nós não podemos ficar o bom consumidor pagando pelo mau consumidor. Esse mau consumidor ele tem que ser punido de acordo com a lei e de uma forma mais rígida. Isso reduz a perda não técnica, porque ela deixaria, vamos dizer, teoricamente, levando a coisa ao limite, de existir. Sem necessidade de estabelecer nenhum limite, não existiria fraude. Os consumidores não podem pagar aquilo que não devem, não tem nenhuma transparência na apresentação, desses números. Por isso o projeto é importante, eu defendo a aprovação, inclusive que a gente aperfeiçoe e que não jogue as perdas técnicas e não técnicas, os chamados gatos, dentro da conta de energia para os consumidores pagarem, ficarem com ônus. Isso não é certo, não é justo, não é correto. Nós precisamos dar um tratamento justo, adequado, olhando o consumidor e olhando a concessão para preservar os 8 anos, que é mais econômico e de menos efeito para o consumidor. O relator do projeto de lei ainda não tem previsão para concluir o texto que será votado pelos deputados da Comissão de Minas e Energia. Nós temos que fazer um relatório que atenda toda uma situação, não só das empresas transmissoras, como das distribuidoras, num consenso com a ANEEL, no consenso com o Ministério das Minas e Energia e dentro da própria bancada, dentro da Comissão de Minas e Energia aqui da Câmara. Essa proposta já foi aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor. E você já viu nesta edição do Câmara hoje, o plenário aprovou a MP que disciplina a venda de petróleo da camada do pré-sal. A medida permite a venda direta do óleo devido à união pelo regime de partilha.
O projeto quer proibir empresas do setor elétrico de repassarem ao consumidor o prejuízo decorrente de furtos. E você vai ver depois do intervalo. O início da ordem do dia no plenário suspende a discussão na comissão especial sobre o projeto que amplia o poder do Ministério da Agricultura na concessão de registros de defensivos agrícolas. O debate está polarizado. E mais. Depois de um ano, como está a implantação da Identificação Civil Nacional? Aquele documento que vai substituir identidade, CPF e título de eleitor. Os detalhes depois do intervalo. Agora são 9h22. O Câmara Hoje está de volta. Eu vou conversar agora com a repórter Carol Nogueira, que está no corredor das comissões. Ela acompanha a movimentação na Comissão de Agricultura, que vai debater os impactos da importação da cebola e do alho. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. Isso mesmo. Essa audiência pública na Comissão de Agricultura vai discutir a concorrência que o produto nacional tem sofrido, principalmente das importações que vêm da China. E parece que os importadores dessas empresas não estão recolhendo todos os tributos que deveriam. E isso está complicando a situação do produtor nacional. Quem vai explicar essa situação para a gente é o deputado Valdir Colato, que está aqui com a gente. Obrigada, deputado. Ele que é do PMDB de Santa Catarina. Deputado, qual que é a situação? O que está acontecendo por lá? O que vai ser discutido na comissão? Olha, a questão é uma audiência pública realmente da produção de alho, que hoje são mais de 4 mil produtores, nós estamos em torno de 100 mil trabalhadores que dependem dessa cultura, principalmente pequenos agricultores, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, e nós precisamos continuar viabilizando essa cultura. O que está acontecendo hoje é que o nosso produtor não está conseguindo vender a sua safra, ele está com a safra armazenada, não consegue vender, por isso ele não pode pagar o banco e não tem o que sobreviver. Por que está acontecendo isso? Porque nós importamos em torno de 60% do alho da China, da Argentina, da Espanha. Esse alho tem que pagar uma taxa chamada taxa antidumping, que é 7,8 dólares por caixa de 10 quilos. O que está acontecendo? Essas empresas importam, entram na justiça, tem a liminar de juízo do Rio de Janeiro e de Brasília, e acabam não pagando esse imposto e depois as empresas somem ou continuam trabalhando na justiça e não pagam mais. Então isso torna o alho da China mais barato, né? Em torno de 60 a 70 reais a caixa, quando o custo do Brasil é 90. Então nós inviabilizamos os nossos produtores e nós precisamos então que a Receita Federal cobre isso, que foi sonegado só ano passado 150 milhões de reais desse imposto não pago pelos importadores, inviabilizando esses nossos produtores para que eles possam vender sua safra e continuem na atividade de produzir alho aqui no Brasil. A saída, então, que deve ser construída a partir desse debate é a partir da Receita Federal, é a partir de uma conversa com a Justiça? Nós estamos falando com a Receita Federal para que cobre essa taxa antidumping, que é um prejuízo para o Brasil. O Ministério da Agricultura para que seja exigente na questão de classificação do alho e também das questões sanitárias. E também a Casex, né? Que olhe exatamente quem são essas empresas que estão importando, porque você pega uma empresa com um capital de 30 mil reais, importando 30, 40 milhões de reais. Então tem alguma coisa errada aí. E também os supermercados, que onde você vende a R$2 o quilo, o produtor vende a R$2 o quilo, e no mercado está a R$20 para o consumidor. Então os supermercados também teriam que ser mais brasileiros e ajudar
nós escoar essa safra, por 30 e 40 dias nós vendemos a safra, viabiliza o mercado, regulariza a situação dos produtores e nós temos então uma saída. Por isso a audiência pública nós estamos fazendo na Comissão da Agricultura para publicizar essa questão para que o Brasil saiba o que está acontecendo e chamar a atenção das autoridades, principalmente dos juízes também, para que não facilitem, né, essas licenças para que essa importação aconteça, prejudicando o Brasil, não recolhendo imposto e principalmente prejudicando o nosso produtor brasileiro. Um outro assunto relacionado à agricultura que tem levantado bastante polêmica é o projeto de lei que muda as regras para a concessão de agrotóxicos, né, para a adoção de agrotóxicos, a autorização de uso de agrotóxicos aqui no Brasil. Esse assunto está sendo discutido numa comissão especial, o relatório já foi apresentado. Ontem o relatório acabou não sendo votado por causa do início da ordem do dia no plenário, mas houve muita discussão. Vamos dar uma olhadinha na matéria. Esse projeto não é ruim, ele é péssimo. Na verdade, o que está em discussão não é o próprio relatório. Os debates foram acalorados na comissão especial que analisa mudança na lei dos agrotóxicos. O relatório do deputado Luiz Nishimori amplia o poder do Ministério da Agricultura na concessão de registros de defensivos agrícolas, retirando o poder da vigilância sanitária e do Ministério do Meio Ambiente. Governistas argumentam que o modelo atual emperra o registro de novos produtos. Para a oposição, o texto reduz o controle. Na prática, ele permite o registro de substâncias que causam câncer, má formação fetal e até mesmo mutação genética, o que hoje é proibido no Brasil. Ele revoga a atual lei de agrotóxicos, disse que se determinados produtos não forem registrados no prazo de 1 ano, podem ser usados temporariamente, mesmo sem o registro. Portanto, é um projeto que traz gravíssimos retrocessos para a proteção da saúde humana e do ambiente brasileiro. Então a discussão é os modelos ideológicos de produção de alimentos. Uns pregam, embora não acreditem, que é possível produzir um sistema que só produza orgânico, que falam sempre na agricultura familiar, como se ela fosse a única agricultura que tem que sobreviver. Outros têm a noção clara de que a agricultura familiar, a diversificação alimentar, a cadeia curta, a tradição das cores, sabores e odores tem que ser mantida, com certeza, mas não consegue se alimentar o mundo com este modelo agrícola. A lei dos agrotóxicos proíbe o registro de pesticidas com substâncias suspeitas de provocar danos à saúde ou ao meio ambiente. Para ser liberado, precisa do parecer da Vigilância Sanitária, do IBAMA e do Ministério da Agricultura. A liberação deveria ocorrer em 120 dias, mas, segundo o relator, leva 8 anos em média. No projeto, o agrotóxico vira defensivo fitossanitário. Adota o conceito de análise de risco, que proíbe apenas produtos que exponham a saúde e o meio ambiente ao risco inaceitável, diferenciando produtos cujos riscos possam ser controlados. Cria a figura do registro temporário dos produtos, que poderia ser concedido pelo Ministério da Agricultura se os pareceres dos órgãos de saúde e do meio ambiente não ficarem prontos no prazo de 12 meses. Deputados que são contra o projeto acham que é preciso mais discussão. O relator da matéria, ouvindo os procuradores da República, ele disse que caberia ainda aperfeiçoamentos no seu relatório. Ora, se o próprio relator ontem disse isso e hoje está publicado no Diário da Frente Parlamentar da Agricultura suas palavras, e ele aqui não negou, disse que iria criar uma comissão técnica para também dar suas opiniões técnicas a respeito dessa lei, é porque a lei não está madura o suficiente. A presidente da comissão especial nega que a matéria foi pouco debatida. Eu queria deixar claro que essa comissão tem 2 anos. Essa comissão ouviu tivemos mais de 12 audiências públicas, tivemos muitos requerimentos, enfim. Só que as pessoas vêm debater só no último dia e aí fazer palanque. É bom a discussão, mas não essa discussão de dizer que está colocando veneno na mesa do brasileiro. Enfim, eles não querem. Agrotóxico é usado hoje no país. Deputado Valdir Colato, então o projeto muda o nome, né, agrotóxico, para produto fitossanitário e torna então menos complicado, menos demorada a entrada de novos agrotóxicos no país. A gente precisa de novos agrotóxicos? Na verdade, nós estamos discutindo aqui uma lei
dos defensivos agrícolas, que nós chamamos agora de produtos fitossanitários, há 16 anos. 2 anos na comissão especial, discutindo sobre todos os assuntos. As pessoas que estão contestando agora só vieram no dia da votação, não conhecem o assunto, não discutiram. Aí se pegam ao Ministério Público, as outras entidades que não são científicas, não são técnicas. Nós temos a posição da Embrapa, dizendo que nós usamos e usamos bem, e a verdade é você usar bem esses produtos. Todo mundo usa, o mundo inteiro usa, e seria muito bom se o nosso produtor pudesse só usar produtos biológicos ou não usar nada, porque isso custa dinheiro. Você não vai usar porque eu quero envenenar. Não, é porque você tem que controlar uma praga, uma doença que prejudica a agricultura e que não deixa produzir. Então, eu diria assim, sem medo de errar, menos de 1% das propriedades brasileiras não usam qualquer tipo de defensivo agrícola, são os produtos orgânicos. Mas é 1% da produção de alimentos no Brasil. Se tivéssemos só os produtos orgânicos, nós teríamos que importar produto para alimentar o povo brasileiro. E isso viria com os defensivos agrícolas desses países que autorizam e que estão trazendo. Só um exemplo para dizer que realmente nós estamos no caminho para buscar uma solução e ninguém está liberando nada, apenas queremos agilizar, desburocratizar, que leva 8 a 10 anos para você ter um produto aqui. Com isso, nossos produtos se tornam obsoletos. Nós não podemos usar porque as moléculas novas, a tecnologia nova que está lá fora, nós não podemos trazer para cá porque tem que passar pelo crivo dessa burocracia infernal que está atolando o Brasil, que leva 8 a 10 anos, quando lá fora 3 meses ou 6 meses. Então, o que nós queremos? Aplica a ciência, a coordenação vai ficar sobre o Ministério da Agricultura, a Anvisa participa também, o Ministério do Meio Ambiente também, mas num colegiado, e não cada um independente fazendo uma posição, muitas vezes ideológica, não científica, e as coisas não andam. Então, a questão do produto fitossanitário, o que é? Fito é planta, sanitário, sanidade das plantas. Eu, como engenheiro agrônomo, vou recomendar um produto para atacar uma praga que está trazendo problema para a planta. Então, eu sou o médico das plantas. Como médico, receita um remédio para o seu doente. Como veterinário, receita um remédio para o animal. Então, nós precisamos olhar bem certo. Os mesmos produtos que você hoje usa na agricultura, você usa nos remédios, apenas as doses são diferentes. Você usa para inseticidas residenciais, por exemplo, para matar barata, mosquito, ratos, os mesmos produtos que se usam na agricultura. E, por incrível que pareça, as intoxicações maiores, segundo o pesquisador do Instituto de Campinas, aqueles produtos que se usam nas residências, que as pessoas usam mal. Aplica lá um inseticida, que é o mesmo que usa para combater o mosquito da dengue, por exemplo, o malatião, né? E que causa intoxicação nas pessoas dentro de casa. Então, nós temos a garantia de que os alimentos são bons, os alimentos estão dentro das doses aceitáveis, aqueles que são orgânicos são poucos, né? E que são produzidos em pequena escala e que chegam muito mais caro ao consumidor. É quase 10 vezes mais caro do que aquele tratado normalmente. E, por último, queria dizer que a prova de que nós não estamos envenenando, como muita gente fica jogando para a população esse terrorismo, é que há 50 anos atrás, nossa expectativa de vida do brasileiro era o quê? 50 anos. Hoje é 73. Será que é por causa dos defensivos agrícolas que eles estão vivendo mais ou menos? Então é uma pergunta que a gente deixa e realmente as pessoas estão mal informadas. O que nós temos que fazer é aplicar a ciência. E a ciência disser, nós vamos agir e não o achismo que nós temos hoje no Brasil, em cima de um problema tão sério que todo produtor brasileiro praticamente precisa, porque o país que nós temos um clima tropical, né? E que você precisa usar, senão os insetos devoram, eliminam toda a nossa alimentação. Isso está aprovado cientificamente. As pessoas que não conhecem o assunto dão palpite no achismo, por exemplo, aqueles que moram na praia e acham que a comida nasce na prateleira do supermercado. Não nasce. Se a gente comeu hoje, tem que agradecer o agricultor, porque se o agricultor não planta, a gente não almoça e não janta. Deputado Valdir Colato, muito obrigada pela sua entrevista. A gente volta ao estúdio com a Vera. Ok, Carol, deputado, muito obrigada também. E olha, a crise nas universidades públicas federais dominou os debates numa reunião promovida pela Frente Parlamentar da Educação, principalmente a falta de dinheiro para investimentos e custeio.
O governo quer apoio dos deputados para aprovar propostas que poderiam ajudar as universidades. O ministro da Educação, Rocieli Soares da Silva, pediu prioridade na análise das MPs 815 e 812, além de uma alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Durante a reunião, foi lançada também a coletânea de 2017 do ciclo Educação em Debate. A coletânea Educação em Debate reúne informações e dicas das palestras promovidas pela Frente Parlamentar, com o apoio da Comissão Permanente de Educação da Câmara. Nesses encontros, especialistas e autoridades debatem diversos temas ligados à área, como FNDE, Educação Superior e Observatório do PNE. O evento mais importante que nós fazemos do ano da Frente Parlamentar, que é a entrega da coletânea das palestras que nós fizemos no ano passado, com a parceria com a Comissão de Educação, e também a oportunidade para a gente poder trocar ideias com o próprio ministro de alguns projetos que nós achamos relevantes. Mas o assunto que dominou as conversas durante o café da manhã foi a crise nas universidades públicas federais. A grande questão para as universidades, como sempre, é a questão de recursos, né? Nós precisamos hoje de um grande apoio parlamentar, é necessário a compreensão em termos nacionais que não temos desenvolvimento, inclusive não temos desenvolvimento econômico sem investimentos em ciência e tecnologia. E hoje as universidades públicas são o celeiro da ciência e tecnologia no Brasil. O ministro da Educação apontou 3 caminhos, 3 propostas que estão em debate aqui na Câmara e que poderiam ajudar as universidades públicas a saírem do sufoco. A primeira, segundo Rocieli Soares da Silva, é preciso incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias uma regra que permitisse às universidades receber pagamento sobre serviços prestados. Hoje, por causa da forma como são organizadas, as instituições de ensino superior têm dificuldade em receber esse dinheiro. Nós temos a 815 e a 812. A 815 fala de ajuda. O presidente se comprometeu com a ajuda de 2 bilhões aos municípios. Uma parte desses recursos já estão resolvidos, uma parte será via educação, 600 milhões de reais via o Ministério da Educação. Nós estamos em trâmites finais da preparação. E na MP 812 eu defendo especialmente uma emenda que fala da permissão para repactuação de dívida do FIES, para permitir que os alunos brasileiros que eventualmente tenham tido dificuldade de pagar possam retomar o crédito, possam sentar e negociar com as instituições financeiras. Quando fomos relatores do FIES, nós colocamos a possibilidade da repactuação da dívida. Não foi possível fazer, na prática, essa repactuação. E agora, nessa medida provisória é de fundamental importância que o Congresso aprove o mais rápido possível. Segundo informações do Ministério da Educação, em novembro de 2017, os estudantes ainda deviam 3 bilhões de reais ao FIES. Veja agora o que mais foi destaque nas comissões da Câmara nesta quarta-feira. Olha, a gente teve um probleminha com esse VT, com essa reportagem. Vamos então para o próximo assunto. Há um ano foi sancionada a lei que cria a Identificação Civil Nacional. Ela vai substituir vários documentos usados no dia a dia, como CPF e título de eleitor. O objetivo é simplificar a vida das pessoas e garantir mais segurança contra fraudes. Veja na reportagem como está então a implantação dessa nova identidade. O Documento Nacional de Identidade, ou DNI, vai funcionar como um aplicativo de celular. Os testes começaram em fevereiro. Quem coordena é o Tribunal Superior Eleitoral, dono dos dados biométricos de 80 milhões de eleitores, que são a base da nova identificação digital. 3 mecanismos foram criados para garantir a segurança do sistema. Ele é um documento de emissão segura, ele é emitido mediante o comparecimento da pessoa e mediante a verificação de 2 digitais na base biométrica do TSE. Então não é possível que outra pessoa emita o documento no seu nome. A cada vez que a pessoa abre o documento é gerado um novo QR Code e depois de 5 minutos ele perde a validade. Então, digamos que você faça um print da sua tela e envie para alguém se passar por você. No momento da leitura daquele QR Code, o QR Code estará expirado e isso torna muito mais segura a identificação, então, portanto, das pessoas. O documento ele é protegido por uma senha. Cada vez que você abre, você coloca a sua senha. Então, se você perdeu o documento,
não há nenhum problema porque a pessoa não vai conseguir acessar em razão da senha. A emissão do documento vai começar a ser oferecida aos poucos, a partir de julho. Na Justiça Eleitoral e em outros órgãos públicos, será gratuita. Parceiros privados, como cartórios e bancos, poderão cobrar taxas. O relator do projeto na Câmara destaca que a nova identidade vai simplificar a vida das pessoas. Além do CPF e do título de eleitor, a inclusão de mais documentos está sendo preparada. Isso é uma grande simplificação e aqui tem todos os dados do cidadão. Aqui vai ter, por exemplo, a carteira de saúde do SUS. Aqui vai ter, por exemplo, a carteira de motorista, a carteira de trabalho. Agora sim você vai ver os destaques nas comissões da Câmara nesta quarta-feira. Foi instalada a comissão mista para tratar sobre a criação de cargos de comando e assessoria no Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro. A medida provisória se refere à remuneração dos militares que passaram a integrar a Força de Segurança. O presidente eleito foi o senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, e a relatoria vai ficar com a deputada Laura Carneiro, do DEM do Rio de Janeiro. A comissão para extinguir o foro especial aprovou por unanimidade 10 convites para audiências públicas. Entre os convidados estão o juiz federal Sérgio Moro e o procurador da República Delta Dallagnol. A comissão volta a se reunir na quarta-feira, dia 23 de maio. A Comissão de Direitos Humanos realizou audiência pública para debater o projeto de lei que trata da aplicação do princípio da não violência e garantia dos direitos humanos em manifestações e eventos públicos. O autor do projeto, o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, acredita que o uso da força nos protestos sociais é um risco para a liberdade de expressão. A audiência pública na Comissão de Cultura debateu alterações na política de patrocínio do programa Petrobras Cultural. A preocupação do deputado Jean Williams, do PSOL do Rio de Janeiro, e da deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, é no impacto das mudanças no financiamento das políticas culturais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O orçamento do programa em 2018 é de 40 milhões e o gerente de patrocínio da empresa, Diego Pila, garantiu que não existe premissa de que não vai haver investimento em projetos fora do eixo Rio-São Paulo. 9 horas e 43 minutos. Você acompanha a partir de agora no canal principal da TV Câmara, direto do plenário Ulisses Guimarães, a sessão solene em homenagem aos 70 anos de criação do Estado de Israel. Você que nos acompanha pela internet, continue assistindo ao vivo a esta edição do Câmara Hoje pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. Bom, se você tem entre 15 e 29 anos, preste atenção, pois você pode ter direito à identidade jovem. A ID Jovem dá acesso a uma série de benefícios, como meia entrada em cinema ou viagens gratuitas em linhas de ônibus interestaduais. A Câmara debate a ampliação do benefício. A ID Jovem é feita para quem tem renda familiar de até 2 salários mínimos. Ela pode ficar no celular ou ser impressa. Útil, por exemplo, para fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Com a ID Jovem, a inscrição é gratuita. O debate na Câmara é ampliar a gratuidade para as inscrições em concursos públicos federais. Não necessariamente esse jovem não tem o conhecimento acadêmico para passar, mas às vezes as taxas do concurso são um empecilho para que esse jovem tente a carreira pública. Então tenho certeza que isso vai ser importantíssimo para democratizar o acesso maior dessa juventude nas carreiras públicas federais. A proposta em debate amplia o acesso por um lado e dá mais publicidade por outro. Também vai obrigar empresas de transporte a fixar cartazes informando que pelo menos 2 assentos de ônibus interestaduais convencionais são reservados para quem tiver a ID Jovem. A Secretaria Nacional de Juventude reconhece que há resistência entre os empresários, mas avisa: a discussão é para estender ainda mais o programa. O governo começa a estudar a possibilidade de expandir esses benefícios para não somente nos ônibus convencionais, mas também nos ônibus executivos e nas passagens aéreas. Isso vai trazer muitos empresários descontentes com isso. A inclusão social
ela tem que ser uma responsabilidade não só do Congresso Nacional, não só do governo, do judiciário, ela é uma responsabilidade da sociedade brasileira e é uma responsabilidade, portanto, dos empresários. O direito à passagem interestadual já está assegurado ao portador da ID Jovem. Se você tiver o pedido recusado, pode procurar a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O telefone é o 166. A proposta de ampliação da ID Jovem já foi aprovada pela Comissão de Viação e Transportes, mas ainda precisa passar por pelo menos outras 3 comissões. Vamos direto para o Salão Verde saber quais são as últimas informações para hoje no plenário com a Mariana Prichitsky. Bom, isso, Vera. No plenário começou agora há pouco a sessão solene em homenagem aos 70 anos de criação do Estado de Israel. Às 14h está prevista uma sessão de debates. Portanto, no plenário esta semana da Câmara não tem mais votação, só semana que vem, Vera. Obrigada, Mariana. E agora as últimas informações lá das comissões da Câmara com a Carol. Primeiro assunto a gente já falou, né, Vera? A reunião, a audiência pública que acontece na Comissão de Agricultura para discutir aí a situação da importação do alho e da cebola no Brasil, a produção do alho e da cebola que estão sofrendo essa concorrência dos produtos importados. Outro assunto super importante, a Comissão de Direitos Humanos vai discutir, vai fazer uma audiência pública para discutir a agenda legislativa dos direitos LGBT, em especial um projeto de lei muito demandado por essa comunidade, que ficou conhecido como projeto de lei Dandara, em homenagem a uma travesti, a travesti Dandara dos Santos, que foi assassinada e teve esse assassinato filmado pelos seus agressores, pelos seus assassinos, no ano passado. Então, esse projeto de lei, ele criminaliza, ele torna, na verdade, cria esse qualificador para crimes cometidos, crimes contra a vida cometidos contra pessoas LGBT. Uma outra audiência pública também que acontece hoje na Comissão de Finanças e Tributação discute a questão da nomenclatura dos escritórios de advocacia. Muitas vezes há um questionamento aí se existe uma possibilidade de agressão a direitos trabalhistas quando, ao invés de contratar um advogado, ele se torna, então, um advogado associado do escritório. Como que fica essa questão do ponto de vista do direito trabalhista? Esse assunto vai ser discutido lá na Comissão de Finanças e Tributação. Vera. Obrigada, Carol. E nesta edição do Câmara hoje, você viu, o plenário aprovou a MP que disciplina a venda de petróleo da camada do pré-sal. A medida permite a venda direta do óleo devido à União pelo regime de partilha. O projeto quer proibir empresas do setor elétrico de repassarem ao consumidor o prejuízo decorrente de furtos. Início da ordem do dia no plenário suspendeu a discussão na comissão especial sobre o projeto que amplia o poder do Ministério da Agricultura na concessão de registros de defensivos agrícolas. O debate está polarizado. Depois de um ano, como está a implantação da Identificação Civil Nacional, aquele documento que vai substituir identidade, CPF e título de eleitor? E esta edição fica por aqui. Hoje é quinta-feira, dia 17 de maio. Um ótimo dia para você.